Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. O texto diz que todos experimentaram das coisas do Espírito Santo, das coisas de Deus, tal. Porém, Deus não se agradou da maioria. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que te faz pensar que estar nesta igreja é estar a salvo? Só tem uma coisa que define que você vai provar do céu: verdadeiro arrependimento e conversão genuína. Fora isso, irmão, religião pode ser palavra e poder, não vai mudar, não vai te garantir o céu. E garante o céu é a sua vida com Jesus. Vai estreitar mais, aumenta aí. Vamos que vamos. Bom, verso 6, e o texto é muito severo, né? Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Corpos no deserto, que doideira. Parece até chacina isso aqui. Verso 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles, ou não murmurem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Mais uma vez Paulo diz a mesma coisa. E foram escritas como advertência. Exemplo e advertência. Diga comigo: exemplo e advertência. E como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe pela sua palavra. Você pode se assentar, mas deixe sua Bíblia aberta. Eu dei um título, irmãos, um subtítulo para essa mensagem, ou um segundo título, que é desentupir os odres para receber o vinho novo do avivamento. Por que desentupir? Para tirar a sujeira que está dentro. Amém? Então, em geral, nós entendemos, irmãos, que odres novos suportam o vinho novo. Odres velhos não suportam aquela pressão interna da fermentação do vinho. Odres velhos, com o tempo eles ficam endurecidos e perdem a elasticidade. Então eles vão se arrebentar. É interessante, irmão, porque culto deveria mudar a nossa vida. Ou nós, deveríamos nos deixar ser transformados de culto em culto, de glória em glória, de encontro em encontro com Deus. Mas o que faz? A maioria de nós fica endurecido. Já estou acostumado com isso já. Nossa, eu já conheço o pastor há 11 anos. Eu já ouvi essa pregação outro dia. Nossa, eu já li esse texto. Eu já sei tudo isso aí. Olha só, a gente está endurecendo. E odre velho que endurece perde elasticidade e se arrebenta, e o vinho novo vai embora. Nós deveríamos, na verdade, estar mais maleáveis e não endurecidos. Primeira coisa, irmãos, que entope um odre é idolatria, quando Deus não é o centro da nossa vida. Aí colocou um homem jogando dinheiro para o alto, mas idolatria já te expliquei que pode ser até uma coisa pequena. O povo hoje, irmão, quer ganhar carro de Deus, mas não quer ir para o céu. O povo está mais interessado em sair da igreja com um carro novo do que sair da igreja com Jesus no coração, com a certeza da salvação. Segunda coisa que nós precisamos remover, e aqui eu estou só fazendo uma revisão. Segunda coisa que nós precisamos remover da nossa vida, se nós queremos viver um grande avivamento para desentupir o odre da nossa vida, é imoralidade. É quando o pecado se torna o bicho de estimação. E eu contei para vocês a história de Suzy. E aqui eu quero falar uma coisa aqui, irmão e irmã. Que pai ou mãe será que não botou a mão na consciência para pensar o seguinte: o que um filho seu de 11 anos de idade, 12 anos de idade precisa de um celular? Só para ele praticar a imoralidade, que você não está nem vendo, embaixo do seu nariz. Porque tem muito pai e mãe sem noção,
que dá celular para adolescente. Deixa eu falar uma coisa: quando chega na adolescência, a natureza pecaminosa, a carne, está gritando assim: eu vou pocar com tudo, eu vou arrebentar com tudo. Aí a natureza pecaminosa começa. E o celular é uma arma que você deu para o teu filho, para a tua filha, para se envolver com promiscuidade. É por isso que já aconteceu aqui de ter uma menina que mandou nudes. Nudes, sabe o que é? É a menina pelada, sem roupa nenhuma, do jeito que a Eva veio ao mundo. E mandou isso caiu na rede, pulverizaram e mandaram para outro lugar. Quando eu falei aqui, não é aqui especificamente nessa igreja não, mas um dos nossos núcleos, infelizmente, pulverizou assim, ó. Todo mundo ficou sabendo. Agora, culpada é a mãe dessa menina, é o pai dessa menina que largou o celular na mão dela. Que história é essa? Que filho seu tem integridade de caráter e de pensamento para poder estar com o celular na mão? Filho que tem celular com senha, notebook com senha, computador com senha, que história é essa? Filho com segredo com pai e mãe, por que tem segredo? Ah, mãe, pai, é privacidade. Foi meu filho, privacidade, uma obra. Quem manda aqui sou eu, quem paga as contas sou eu. Tu vai negar esse negócio aqui, quero saber. Mostra outro lugar que você acessou aí. Irmãos, eu tenho um filho de 4 anos e um filho de 2. Às vezes eles gostam de brincar, mas eu e minha esposa, nós desativamos o Wi-Fi do tablet dele. E quando está ativado, a gente está perto. O que você está vendo? O que você está vendo aí agora? O que está aí? Deixa eu ver isso aí. O negócio é esse, gritaria aí. É em cima. Agora a gente coloca na TV e fala que a gente vai assistir junto com eles. Na minha casa, nós não assistimos filme. Enquanto as crianças estão acordadas, nós não vemos filme. Quando estão dormindo, se estiver dormindo na sala, a gente também não vê, porque vai entrar pelo ouvido e vai para a mente. Eu não sou trouxa. Então a gente não vê filme. Porque às vezes está lá um filme, um fala uma coisa, tem um tiroteio no filme. Meus filhos não veem filmes de ação, de luta, de pancadaria. Meus filhos veem desenhos, porque é da faixa etária deles. Tem muito pai e mãe sem noção. Nada, a criança está brincando, não está vendo nada não, e está vendo na TV, tudo que é imoralidade. Então deixa eu te falar uma coisa, pai e mãe. Para pensar no que você está fazendo com o seu filho. Depois não adianta procurar pastor, procurar líder, discipulador. Ah, meu Deus, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu vou falar assim: volte no dia 14 e assista a mensagem que o pastor pregou. Porque olha aqui para mim. Eu falei isso hoje, irmão. Quem está comigo aqui e já ouviu falar isso em outras ocasiões? Levanta a mão. Ah, olha para trás aí, você que está ouvindo pela primeira vez. Porque às vezes pensa que o pastor está usando alguma situação. Não estou não. Estou dando um alerta para você. Estou dando um alerta. E deixa eu falar para você, adolescente, jovenzinho do coração do papai. O que faz você pensar com a atitude que você anda tendo, de não buscar a Deus, de ficar conversando durante a pregação, de achar que eu sou trouxa que eu não estou vendo? O que você está pensando? Você acha que isso vai te livrar do inferno? Que essa igreja vai te livrar do inferno? Que o nome do pastor Rodrigo vai te livrar do inferno? É melhor você cair de joelhos e pedir perdão e se arrepender de todos os seus pecados para mudar de vida, enquanto ainda há tempo. Se eu te falar uma coisa aqui, não estou profetizando não, só estou comunicando. Adolescentes também morrem. Tá? Então, é hora de consertar. É hora de consertar. Diga comigo: Deus usa vaso vazio, mas não usa vaso sujo. Diz que avivamento é uma onda que a gente pega que nem surfista, já viu? A gente fica sentado na prancha, quando vem a onda. Você sabe que no verão desse ano eu fui tentar pegar onda na ideia do pastor Silvio e do pastor Maurício? Sabe o que aconteceu? Peguei uma só, o resto foi só caixote. Não sei nadar, teve uma hora que eles brincaram, me empurraram, eu fui, fiquei igual aquelas tartaruguinhas, a perninha não alcançava, eu falei: meu Deus, vou morrer. Falei: morrer em Rio das Ostras é brincadeira, né? Mas eles me salvaram, graças a Deus. Eu falei: nunca mais brinca assim comigo. Então remar, diga comigo, remar é lutar contra o pecado. Tem que fazer esforço, não adianta. Tem gente que acha que o pecado sai naturalmente, sai não, irmão, tem que ser com lágrimas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz assim: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistidos até o pó derramar sangue. Ou seja, então não deu o máximo de você ainda. Terceira coisa que nós precisamos remover na nossa vida, se nós queremos viver um grande avivamento. Ou terceira coisa que entope um odre: duvidar de Deus. É quando nós tentamos a Deus, duvidando do que Ele pode fazer, de quem Ele é, do caráter dele. Amém? Então eu quero falar hoje a quarta coisa, senão vamos terminar o culto aqui, eu não termino de falar. Quarta coisa:
Sei para que o Senhor faz isso comigo, Senhor. Eu pego pregar essas coisas. O povo gosta quando eu prego aquele sermão, joga para cima. Motivação, vencer desafio. O povo adora essas coisas, Senhor. Agora eu vou falar de um negócio que foi uma luta 10 dias para alguns aqui, Senhor. Vamos lá, quarta coisa. Murmuração. É quando nós acusamos Deus. Deixa eu te falar para você entender por que o pecado de murmuração está um pouquinho fora aí. Por que o pecado de murmuração é um pecado grave? Vamos ler o verso 10. Olha para a sua Bíblia. Olha para a Bíblia, por favor. E não se queixem. No original é não murmurem. E não se queixem. Você achou aí? E não se queixem. Ou no verso, ou na revista. Quem tem a revista atualizada aí, levante a mão. Diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, queixa, murmuração, é tudo uma coisa só. E toda murmuração, diga comigo, toda murmuração é uma acusação de Deus, principalmente. O que eu estou dizendo quando eu falo assim, essa droga dessa vida que eu vivo? É uma murmuração. Estou falando de quem? Quem me deu a vida? É Deus. Então eu estou me queixando de Deus. Outro. Esse casamento é uma porcaria. De quem é? Agora que passou Zé Dias, eu posso falar algumas frases aqui, né? De quem eu estou me queixando? Quem uniu homem e mulher e fez de ambos a sua carne? De Deus, irmão. Eu estou acusando Deus das coisas erradas que acontecem na minha vida, que muitas vezes é por minha própria causa, pelas decisões erradas que eu tomei. Então escute, diga comigo, murmuração é o questionamento de uma circunstância atribuindo a culpa a Deus. E geralmente nós fazemos isso no meio de palavras. Ninguém murmura no pensamento somente. A gente murmura verbalizando. Então, murmuração é uma acusação. E como é que eu vou acusar um Deus perfeito? Como é que eu vou acusar um Deus santo? Como é que eu vou acusar um Pai amoroso? Eu tenho provas para acusá-lo? É aquela pessoa, irmão, uma pessoa murmuradora, é aquela pessoa que reclama de tudo. Se está chovendo, está ruim. Se está fazendo sol, também está ruim. Poxa, Deus não manda chuva, está um calorão, aí chove. Nossa, está chovendo demais, hein? Dá nem para ir para o culto, é claro, é de papel, é de açúcar. Entendeu? Quando é para o trabalho, não tem chuva, vai assim mesmo. Então, se anda a pé, está ruim. Se ganhar uma bicicleta, não está bom. Se anda de Fusca, amaldiçoa o bendito do Fusca. Eles são que nem um carro. Geralmente a murmuração vem quando as coisas fogem do nosso controle e a gente não está sabendo fazer, a gente não está sabendo resolver, daí a gente bota a culpa em Deus. Você começa a mexer no celular lá, está com defeito, essa droga de celular, não, essa droga é da sua incompetência para resolver o problema. O problema não está no celular, o problema está na nossa falta de competência para resolver o problema. Eu sei que esse aqui está dentro, você diz assim, para que eu vim? Podia ter ficado lá na festa, na feirinha, lá na praça. Estava bom demais, tinha até drone sobrevoando a galera. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo o seguinte, que nós não consideramos bom o cuidado de Deus para conosco. A casa não é boa, a família não é boa, o carro não é bom, o dinheiro não está bom, o salário não é bom, o emprego não é bom. Então a gente está dizendo o quê? Que a forma como Deus cuida da gente não está bom. Irmão, eu detesto murmuração e às vezes me vejo murmurando. Aí eu fico doido comigo, a vontade de pegar meu pescoço e me apertar. Por causa de que murmuração é um negócio tão ofensivo, tão horroroso. Mas eu odeio tanto murmuração. Quando alguém murmura do meu lado, me dá ruim, irmão. Murmura da comida. Nossa, tem isso para comer hoje? Porque eu sei o que é passar fome, essa pessoa não sabe. Então ela está murmurando uma coisa que ela não tem ideia. Ela tinha que ficar sem comida para aprender a valorizar a comida. Tinha que aprender, irmão. Que infelizmente a gente é tão ruim, que a gente só aprende no aperto.
Então deixa eu te dar um conselho de quem ama. Para de reclamar. Deixa Deus agir. Para de murmurar, de criticar tudo, de reclamar de tudo. Imagine, querido, você fazendo um favor para alguém. Pensa nisso. E aí, você salvou a vida de uma pessoa e a pessoa está reclamando para todo mundo aí que você machucou o ombro dela no salvamento. O que você pensa, irmão? Dá vontade de fazer o quê, irmão? Fala. Não fala não. Só pensa. Agora deixa eu te ajudar com uma coisa. Pega esse sentimento que você está tendo aí agora, que eu te dei um motivo para sentir. Pega esse sentimento, multiplica agora ao perfeito. É isso que Deus sente quando a gente murmura. Deus nos tira da lama do pecado, Deus nos tira da podridão, Deus salva a nossa vida, Deus nos resgata, nos põe numa posição de honra e a gente fica reclamando. Ah, isso, ai, aquilo. Tem uma história que eu descobri num dos desenhos, já contei aqui, mas eu faço questão de contar de novo. Que eu descobri por que o Lex Luthor ficou tão irado com o Superman. Eu descobri isso assistindo um desenho. Eu devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos. E por quê? No desenho era o seguinte: o Lex Luthor estava no laboratório. O laboratório do Lex Luthor começou a pegar fogo. E o Lex Luthor era cabeludão, tinha cabelo grande. E aí o Superman foi chamado. Gente, só desenho mesmo. E o Superman foi lá e soprou para poder apagar o incêndio do laboratório. Você não sabe que na hora de soprar não arrancou os cabelos do Lex Luthor? E o Lex Luthor ficou careca. E a partir daquele dia ele passou a odiar o Superman. Aí eu ficava assim, criança, irmão. Mas o Superman salvou a vida dele só porque ele ficou careca. Ele ficou irado com o Superman, porque o Superman deixou ele careca. Então o infeliz queria morrer, irmão, de cabelo a ficar careca vivo. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que reclama tanto, murmura tanto, que a gente pensa que a pessoa preferiria morrer a perder uma coisa insignificante da vida. Números 11 nos fala do povo olhando para trás, murmurando e se lembrando do Egito. Olha só que coisa terrível, irmão. Deus diz: porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Isso é promessa. Deus toma uma promessa e está dizendo isso. E aqui é interessante, Deus está dizendo o que Abacuque disse bem depois daqui: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Aí Deus está falando: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Só porque o povo reclamou, sabe de quê? No Egito estava melhor. Saudade daquele pepino do Egito. Nossa, quando a gente pegava aquela cebola do Egito, só tinha isso para comer. Quando a gente pegava aquela cebola do Egito, picava, que delícia. Irmão, Deus fica tão irado, eu conto isso, que eu acho isso o máximo. Eu já contei aqui em outras passagens. Deus fica tão irado com Israel, que Deus fala assim: eu vou mandar tanta carne para vocês, que vocês vão comer até sair do nariz. Está lá no texto, no original. Até sair pelo nariz, irmão. É que nem nossa mãe Deus, né, irmão? Mãe, eu quero ir. Sai a mãe: não, meu filho, tá bom. Eu quero ir. Quer? Vai comer até sair pelo nariz. Come banana, até vai comer um cacho de banana para aprender. Não é uma penca não, vai de cacho. Até sair banana pelo nariz. Mas tem umas mães por aí, irmão, que só graça, viu? O pessoal fala do meu pai, mas tem umas mães aí que ganham do meu pai. Oh, meu Deus. Nós estamos entendendo essa palavra. Fala, você está perto do seu marido, sua esposa? Se estiver perto do pai, da mãe, pede uma ajuda. Ele fala assim: quando eu murmurar, pode me corrigir. Quando eu murmurar, me corrija. Aquela pessoa que você chama para ajudar: ai, está machucando, isso aqui esse balde está me machucando. Bota do outro lado: não, está machucando também. Então fala logo que você não quer ajudar e pronto. É mais fácil. Vamos tirar amanhã aí.
Irmão, eu já falei para você, eu tenho dores todos os dias, eu convivo com uma dor aqui, que é quase que intocável essa parte do ombro, mas eu vou à academia assim mesmo, mas eu carrego o peso assim mesmo. Sabe o que, irmão? Vai chegar uma hora que eu vou estar velhinho e vou estar cheio de dor mesmo, então deixa a dor para quando ficar velho, é normal, mas até lá eu vou aguentando, irmão, eu aguento a pressão. Então, dor, tem quase todo dia tem dor, eu não estou nem aí, irmão, que você gosta de dor. Ai, mano, eu estou com a dor aqui no ombro, aqui, mano, olha, só a graça de Deus, olha. Quando eu faço assim, irmão, dói. Então, é só não fazer assim. Como é que pensa? Segunda coisa que entope um odre que a gente precisa liberar. Pega aí a sua Bíblia aí, verso 11. O apóstolo Paulo diz: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram, diga comigo, escritas para advertência nossa. Diga escrita. Mais uma vez escrita. Como que eu chamo esse mal que impede o avivamento de permanecer? Isso aqui, ó, desprezo à palavra de Deus. Porque Paulo está dizendo, o que aconteceu com eles serve de exemplo e foi escrito para nós. O que ele está dizendo? Que eu tenho que valorizar o que foi escrito, que eu tenho que dar atenção àquilo que foi escrito, que eu preciso estudar o que foi escrito, que eu preciso dar atenção. Então, quando eu olho para a palavra e digo, eu gosto de ler só um salmo, só de vez em quando, antes de dormir, né? Que crente é você? Porque tem uns crentes meio macumbeiro aí, irmão. Tem sim. Crente espírita. Tem crente de espíritos assim. Aquelas conversas de marido e mulher, né? Porque só conversa sobre isso quando está todo mundo saudável, né? A mulher vira para o marido e fala assim: ó, se eu morrer e você casar com outro, eu volto para puxar seu pé. Ué, é crente ou espírita essa mulher? Você é coisa espírita, irmão, não bate não. Não bate não, mano, não encaixa não. Nossa, meio doido, né? Esse desprezo à palavra de Deus, irmãos, é quando nós não valorizamos as escrituras sagradas. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo toda a experiência, diga comigo, toda a experiência de Israel foi escrito, perdão, serve como exemplo e foi escrito para advertência nossa. Então escute uma coisa: se eu quero ser advertido para não errar como o povo de Israel, eu preciso amar e ler as escrituras sagradas, o Antigo Testamento. Aliás, é um livro de Números que traz um monte de bobagem que o povo de Israel fez. E tem gente que não gosta de ler nome. Mas pastor, é tanto nome, que nome, eu não entendo nada. Mas não é para entender também não, irmão. Nem eu entendo, você vai entender o quê? É só para ler, irmão. Lê esse negócio, pronto. José gerou não sei quem, gerou não sei quem, eram 40 mil, lê, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa: o que está em número, irmão, é igual jogo de videogame. Tem que passar de fase. Se você não passar dali, não fica capengando. Tem que passar, irmão. E deixa pro final, tu pega o resto no final. Tá bom? No jogo de videogame, o monstrão está sempre no final, não é verdade? Então vai vencendo. Pergunta: que sentimento? Pergunta que vale R$1 milhão. Que sentimento brotaria no seu coração agora, se você estivesse falando uma coisa importante para alguém e esse alguém estivesse mexendo no celular enquanto você estivesse falando? Relax. Segunda pergunta: que sentimento brotaria no seu coração? Cleo, presta atenção, você que é um desão. Ele tem cara de S, mas é o D. Que sentimento brotaria no seu coração? Não precisa falar, só pensa, só sente. Se você estivesse falando uma coisa importante para alguém e essa pessoa estivesse claramente desligada de tudo que você está falando, e algo vital que você estivesse falando com essa pessoa. O D, vontade de sacudir a pessoa infeliz, olha para mim, falando. Agora deixa eu perguntar. Imagina, outra pergunta. Se você estivesse comunicando algo extremamente importante para alguém, é essa hora aqui que o pessoal quer ser, fala assim: ai, pastor, vai cair, vai não, vai ficar tranquilo. Estou sabendo o que estou fazendo. Se você estiver falando algo importante, comunicando algo importante, e a pessoa dormisse na sua frente na hora que você estivesse falando,
Esse remédio derrubar você e se acordar lá no inferno, irmão. Derrubar tanto que você vem a óbito. Escuta uma coisa, irmão. Tirando toda a vaidade, todo orgulho de mim para te falar isso. Se eu fosse um pregador que pregasse assim: queridos irmãos, vamos ler as Sagradas Escrituras em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles. Irmão, até eu dormiria. Outro dia tinha um cara no culto, né? E do lado dele tinha um cara dormindo. E o pastor estava pregando. O pastor estava tão chateado com o cara dormindo que o pastor virou para o outro estava acordado. O disse: senhor, faz favor mim, acorda esse camarada do seu lado aí. Cara, eu não, sou que botei ele para dormir, só vem aqui e acorda. Mas eu não sou esse pastor, irmão. Tem hora que eu dou cada grito aqui que você acorda, irmão. Então escuta, irmão. Eu creio de novo, ser esse sentimento que você sentiu aí, transformado ao perfeito, que é o que Deus sente quando você não valoriza as Sagradas Escrituras, quando ela está sendo pregada. É esse sentimento elevado ao extremo que é o que passa no coração de Deus quando nós estamos desprezando a palavra de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Aproveitar o culto para tirar aquele cochilo lá aqui dentro, né, viu, Cleuto? Hoje eu não preciso mais chamar aquela atenção de semana passada, dos namoradinhos botando: encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Hoje não tem mais isso. Deu uma pegada semana passada, os namoradinhos acordaram rapidinho. Dorme no culto dele. Por que quando você bota a cabeça no ombro de alguém, o que você está dizendo? Vou ali em Andrômeda e daqui a pouco eu volto. Escuta, quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, o avivamento fica cada vez mais longe de nós. Por quê, irmão? Porque a palavra ela pode moldar-nos. A palavra pode nos levar a viver o avivamento que o Senhor tem para nós. A Bíblia registra, por exemplo, fracassos, derrotas e erros de muitos homens. E por que a Bíblia faz isso? Derrota, fracasso e erro de muitos homens. Por que está lá na Bíblia? Por que está lá o erro de Davi? Por que está lá o erro de Abraão? Por que está lá o erro de Noé, que tomou todas e ficou peladão na tenda dele? Né, Ricardo? Por quê? Não é que ele ficou bêbado não, tá, gente? Nem ficou pelado não. Eu tenho que explicar essas coisas, cara. Eu vou falando correndo, não complica. É porque ele fez o papel de Noé, irmão, não é Dedê. Por causa disso. A pergunta é: teria porventura Deus prazer em registrar os fracassos, as derrotas e os erros de uma pessoa na Bíblia? Teria Deus prazer, sim ou não? Não. Então por que Deus o faz? Diga para o Deusinho: porque Deus está nos mostrando o perigo que nós temos que evitar. É isso que Paulo está falando. Quando eu leio do erro de Davi, irmão, eu tremo na base. Se Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou daquele jeito, imagina eu, irmão. Eu tenho que ficar mais atento. Por isso que Paulo vai dizer, lá no verso 12, que eu vou entrar depois, hoje acho que não vai dar tempo, onde ele diz assim: assim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aliás, ele não diz aquele que está de pé, aquele que julga que está de pé. Porque quem está de pé sabe que não está de pé. Recebe o mistério. Quem está de pé sabe que não está de pé. Porque quem está de pé continua de joelho na presença de Deus. Era para aplaudir isso aí, pelo amor de Deus. Por isso, a palavra diz: aquele que julga está firme, porque é um julgamento que eu faço de mim. Eu sou o cara, estou em pé, sou bom, sou espiritual. Porque quem está de pé mantém o coração humilde. Não. Eu estou em pé pela misericórdia de Deus. Eu estou em pé pela graça de Deus. Eu estou em pé, mas eu tenho que continuar de joelhos. Deixa eu te falar uma coisa. Os registros dos erros dessas pessoas, irmãos, funcionam como placas de advertência para nós.
Por isso que a placa, às vezes, já viu? Risco de choque elétrico, o que você vê lá? Uma caveira. Mas, meu Deus, o capiroto. Aquela caveira, é aquela caveira. Cuidado, choque elétrico, risco de choque elétrico. Por que está lá daquele jeito? Porque cada vez mais que a placa é feia, mais a gente tem um pé atrás, não é, Jonas? Você vê aquele caveirão lá. Eu acho que a placa está dizendo o seguinte: é isso aqui mais ou menos que vai sobrar de você se você tomar um choque. É mais ou menos que vai sobrar. Né? Por aí. Então deixa eu falar uma coisa. Essas placas feias, ainda que tenham uma caveira com ossos, elas estão lá, sabe para quê? Para preservar a nossa vida. A placa é feia para proteger a gente. Os pecados registrados na Bíblia são feios para proteger a gente. Por quê? Porque para aquele que pecou, não tem mais negócio. Já aconteceu, mas para mim, para você ainda há livramento. Quando eu leio que um camarada como Demas andou do lado de Paulo e se apartou de Paulo e foi para o mundo, eu fico com medo, um temor. Se o cara andou com Paulo e se desviou, imagina eu. A gente tem que parar com essa soberba horrorosa, que fica pensando, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou ali, eu estou lá, sou isso. Irmão, a gente só é o que é pela misericórdia de Deus. Então eu quero te falar uma coisa: valorize as Escrituras, seja estudando, seja ouvindo a palavra. A Bíblia foi escrita, diga comigo, a Bíblia foi escrita com um propósito. Agora vamos ler esse texto juntos aqui, junto comigo, vamos lá? A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Uma coisa é falar assim: Deus se agrada de mim. Outra coisa é Deus falar assim: eu me agrado de você. Então Deus nesse texto está dizendo o seguinte: eu considero uma pessoa, uma determinada pessoa. Quem? Continua lendo. Humilde e contrito de espírito. Porque essa pessoa que é humilde e contrito de espírito, ela não é presunçosa. E ela treme diante da palavra. Por que treme? Porque sabe que não é perfeito, sabe que precisa de ajuda. Exatamente isso é o próximo item: presunção, lá no verso 12. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Olha, ele fala de julgar, que está firme. Ele fala de cuidado, tem que ter todo cuidado. E ele fala de cair. Então veja, o que é presunção? Vamos juntos? Quando pensamos de nós mais do que deveríamos. Diga mais uma vez: quando pensamos de nós. Agora veja esse texto que nós estamos lendo em 1 Coríntios. Observe que o povo não chegou ao orgulho da noite para o dia, mas foram atitudes cometidas gradativamente. Um erro aqui, um erro ali, papá. Ninguém se desvia da igreja da noite para o dia. Ele falou: desviou. Mas como assim? Não, irmão, é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, é uma coisinha colar. É uma coisinha que eu escuto aqui, é outra coisinha que eu falo lá, é uma pessoa que eu ando ali, é uma outra turminha que eu ando para lá, é a turma da bagunça. Eu simplesmente na hora do culto estou voando, viajando, na hora da oração, do apelo, estou lá conversando, fiado com o outro do meu lado. É nesses casos aí. O que vai acontecer? Começa assim. Depois foi. Nossa, mas fulano. Mas não é assim, irmão. Primeiro que só senta aqui na primeira cadeira. Quer Deus, eu quero Deus. Né? Depois senta no meio. Depois lá atrás. Vai lá encostar na porta. Depois vai embora. Depois está lá no banco da praça. Depois está cantando a música lá do cara lá. Eu dormi na praça, pensando nela. Depois fica falando do seu guarda, que eu sou vagabundo e tal. Mas é, irmão, é assim que qualquer coisa acontece. Vai, foi. Escute uma coisa: o povo que clamou a Deus na escravidão lá no Egito foi o mesmo povo que blasfemou de Deus a caminho da terra prometida. Essa chapa é quente, irmão. O povo que clamou a Deus na escravidão do Egito foi o mesmo que blasfemou de Deus a caminho da terra prometida. Porque a mente deles estava ocupada com coisas triviais e passageiras, com a comida que tinha que comer, com a água que tinha que beber, coisa trivial e passageira, quando eles deveriam estar ocupados com coisas maiores. Vamos dizer isso juntos? Geralmente, a presunção acontece
quando não ligamos para o que está sendo dito, pois nos achamos conhecedores demais, ou fortes demais, ou santos demais, para levar a sério o que está sendo dito. Estou te dando um segredo para você perceber o orgulho dentro de você. É assim que eu percebo o orgulho dentro de mim. Se eu sento e vejo uma pessoa, sabe, que não tem letra, não tem estudo, e prega, e eu fico lá com aquela cara de broa, eu já começo a dizer, isso aqui é presunção, sai fora. Eu quero aprender, porque essa pessoa está sendo usada por Deus para falar comigo, porque ela está numa posição de autoridade. Então essa igreja, irmão, eu dou glória a Deus, porque as ovelhas, quando eu saio de férias, continuam fiéis nos cultos, ouvindo todos os pregadores que estão no altar. As ovelhas. Mas tem as ovelhas. Aí as ovelhas não, as ovelhas o pastor sai de férias e sai junto também. Tem hora que eu tenho que abrir a porta do porta-malas do carro, mas se a pessoa não entrou ali, porque ela subiu da igreja. Deixa eu te dar um conselho de quem ama. De quem ama. Eu quero até que você dê esse conselho para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim: não pense que com você não vai acontecer isso da presunção. Pelo fato de você se ver muito forte, muito experimentado em tudo. Não pense assim. Porque a gente tem que dizer: Senhor, livra-me de cair nesse negócio. Porque todos nós corremos risco, inclusive eu. Ou como dizia um parente meu lá, exclusive eu. Ou a gente acha, irmão, que é bom demais, e isso vai fazer a gente nos sentir pessoas especiais demais. Diga comigo: confiar demais em nós é terrivelmente destrutível para a santidade, para o avivamento. Dá um recado para o irmão que está do lado: não confie demais em você. Bem, eu quero encerrar aqui onde a Bíblia nos conta a história de Pedro. Pedro estava teoricamente disposto a morrer por Jesus, teoricamente, mas na prática ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus ensinou a maior lição a Pedro, a maior lição de todas, a lição do amor sólido. E o que Jesus fez com Pedro? Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, não confie no seu amor por mim, mas confie no meu amor por você. É forte. Porque quando eu confio demais no meu amor por Jesus, eu acho que eu vou, não, jamais, never, nunca. Não, você tem que confiar no meu amor por você, porque eu não vou deixar você. Você pode até me deixar, mas eu não deixo você. Olha o que ele diz: Pedro, não confie no seu amor por mim, pois esse amor pode fracassar, mas confie no meu amor por você, porque esse nunca acaba. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.